Olá, pessoal, sejam bem-vindos. E esse é o primeiro episódio do EvoliCast, um podcast que vai ficar aqui no ar com o intuito de levar conhecimento com base em evidências científicas para você que tem interesse a ter acesso a conteúdo de qualidade. E esse podcast, gente, ele é patrocinado, apoiado por grandes pessoas que acreditam nessa ideia e nesse projeto. Hoje a gente vai falar aqui JR Suplementos, uma loja de suplementos alimentares e esportivos aqui em Vitória da Conquista que atende toda a região e você já fala direto com o Júnior. Gente boa, você conhece o Júnior, Alinatos? Conhece ainda não? Não conheço ainda, Você mas precisa já ouço conhecer. falar bem. Você precisa conhecer o Júnior, que ele dá uma consultoria toda especial lá para você que está treinando, né? E faz um treino que não é um treino fofo, porque o meu treino não é fofo. Então, para você que é marombeiro, para você que quer manter sua forma física, pode procurar o Júnior. O telefone de contato dele vai ficar aqui na descrição também, que é o 77988030601. E além disso, né, nós também temos a clínica Evole, que é também apoiadora desse projeto, com profissionais de excelência. Nós fizemos uma seleção de profissionais comprometidos com psicologia séria e responsável e estamos lá para prestar o melhor serviço para vocês. E pode entrar em contato com a Evolic no 77999741632, atendimentos presenciais e online. E, gente, hoje, aqui sem mais delongas, a gente vai falar de um assunto extremamente importante e tentar esclarecer para vocês, claro, com um especialista muito especial, uma autoridade na área, o tema relacionado a esquecimento, Alzheimer, demência. O que que é isso? Imagine só você em um funcionamento normal do seu organismo e de repente você começa a ter alguns lapsos. Perceber que algumas informações elas não conseguem ser recuperadas naquela mesma velocidade que eram recuperadas antes. E parece que tudo é muito natural para os outros e para você começa a ter essa dificuldade. Quando que essa curva realmente acontece e quando que isso é algo clínico que deve ser analisado e até onde esse esquecimento ele é normal, até onde ele faz parte mesmo da idade que está se avançando ou é algo muito além da idade. Para sanar essas dúvidas e falar muito mais coisas a respeito disso, nós estamos com um convidado especial, como eu disse, e a Aline Matos vai apresentar ele para vocês. Primeiramente, agradecer ao Dr. Felipe Glass, que está aqui com a gente Hum, hoje. Dispõe, obrigado a vocês pelo convite. Ele que é membro titular da Academia Brasileira de Neurologia, mestre em Neurologia Clínica pelo Instituto de Neurologia Queen Square, em Londres, é doutor em Ciências Médicas na área de Neurologia pela Unicamp, professor titular de Neurologia do curso de Medicina da UESB, professor honorário do Instituto de Neurologia no Queen Square, em Londres também, e ele também tem MBA em Gestão da Saúde pela FGV. Enfim, com um currículo desse, né? Meia hora só de apresentação dele, né? E a gente esqueceu. Gente, eu sou o Rafael Cortes, psicólogo da Evol, que estou aqui na mesa com vocês, e coordenador, Olga ali nos bastidores, a nossa produtora, a chefa, né? A Nossa chefa, a diretora. nossa diretora da Evol, que Renata, que está ali nos bastidores, e aqui a Aline Matos. Pois bem, Aline, prossiga. Então vamos lá. Como o Rafael bem introduziu o tema, né? Nós vamos falar hoje sobre o Alzheimer, as questões mais ligadas a demências, e vamos aprofundar o tema de forma que seja o mais proveitoso para você que está em casa. Doutor Felipe, então, só para a gente começar. Quando falamos em Alzheimer, na medicina, dentro das ciências da saúde, a gente está falando exatamente de quê? Né? Como que pode ser definida essa doença? Então, acho que é um bom começo de conversa realmente, né? Então, a doença de Alzheimer é a principal causa de demência, né? Então, demência, apesar de soar às vezes como um termo pejorativo, né? Parece até um termo vulgar, mas é o nome científico, o nome médico que a gente usa para designar esse comprometimento das funções cognitivas
que leva a perda de independência e comprometimento da habilidade, da funcionalidade da pessoa. Então, demência, que é esse conjunto de sintomas clínicos, tem várias causas, e dentre elas a causa mais comum disparadamente é a doença de Alzheimer, que é uma doença neurodegenerativa, é uma doença que se caracteriza por uma morte de alguns neurônios e se apresenta com esses sintomas aí, dificuldade de memória, esquecimento e algumas outras coisas também. Inclusive, se fala da perda neuronal, mas também tem uma questão anatômica, né? O cérebro também, em volume, ele acaba sendo modificado. Como é que os estudos têm mostrado? A gente tem várias categorias, várias causas de doenças neurológicas, né? Então, por exemplo, a gente tem doenças que são traumáticas. O paciente bateu a cabeça, ou teve um acidente, ele tem um trauma. Você pode ter doenças vasculares, como por exemplo, os derrames, que a pessoa tem um entupimento de uma veia ou tem um sangramento dentro da cabeça. Você tem doenças que são neoplásicas, o paciente tem um tumor. E tem um grupo dessas doenças que a gente chama de doenças neurodegenerativas, e nesse grupo tem uma série de doenças, como por exemplo a doença de Alzheimer, a doença de Parkinson são as mais comuns, esclerose lateral amiotrófica, e que são doenças que elas se caracterizam por uma morte precoce. É como se os neurônios começassem a envelhecer de maneira prematura e fossem perdendo função. E como consequência dessa perda os neurônios, que são essas pequenas células do cérebro, né? São como se fossem os tijolinhos que vão montar o cérebro. Quando a gente vai perdendo neurônios, perdendo células cerebrais, o cérebro vai diminuindo de volume, vai tendo uma atrofia, né? Vai murchando de tamanho. Então, isso caracteriza todas essas doenças neurodegenerativas. Em especial, na doença de Alzheimer, a parte que é mais suscetível a isso é a parte responsável pela memória, principalmente uma estrutura que chama hipocampo. É onde primeiro tem esse dano, é onde começa a doença, apesar de que envolve outras partes cerebrais também. Isso é bem interessante, né, doutor? Porque o cérebro, como antigamente a gente tinha uma visão muito mais localizacionista das funções cerebrais, né? E eu acho interessante na neurociência que essa coisa da criatividade do cientista, já percebeu? Tipo, essa áreazinha aqui é a área que é responsável pela comunicação e fala. Quem descobriu foi Broca, então o nome é área de Broca. O outro é a Aham. área de Venn, que é uma criatividade excelente para essas áreas, né? E hoje a gente já entende é, o encéfalo todo, o sistema nervoso central em uma comunicação é, em rede, em séries, com terminais de conexão e também a parte do intestino e tudo mais. E falando nisso, qual seria um indicativo para um Alzheimer pré-clínico? Como que vocês fazem, como que o neurologista começa a perceber isso? É por que tipo de exame? Se tem exames para detectar ou é uma entrevista clínica? Como que isso é feito? Como tudo, acho que na psicologia também tudo começa da história, né? Tudo começa dos sintomas e a gente também não faz diferente. Então, o que vai chamar a atenção da gente, quando a gente vai, poxa, será que a gente está frente a um quadro de doença de Alzheimer, vai ser uma história, principalmente de esquecimento. Existem formas atípicas da doença de Alzheimer que não são exatamente como eu vou contar agora, mas são a exceção. Então, o mais habitual é que a pessoa comece com uma dificuldade com um tipo de memória que a gente chama de memória episódica. O que é a memória episódica? A memória episódica é aquela memória biográfica, aquela memória que a gente sabe, por exemplo, o que a gente fez ontem, onde é que eu passei as férias do ano passado, qual foi o nome do hotel que eu fiquei com minha esposa no final de semana anterior que eu passei, onde eu fui almoçar, assim por diante. Então, essa memória factual, essa memória para os eventos, a gente chama isso de memória episódica. E na doença de Alzheimer, essa é a primeira coisa que costuma acontecer, uma dificuldade com essa memória episódica para os episódios mais recentes da vida. Então a pessoa vai começar a esquecer, por exemplo, o que aconteceu no último mês ou na última semana, mas geralmente se lembra bem do que aconteceu há muitos anos atrás. Então essa dificuldade para se lembrar dos fatos recentes costuma ser o primeiro sintoma da doença. É claro que todo mundo esquece, né? Esquecer não quer dizer que eu esqueci o nome de onde eu estava mês passado. Isso não quer dizer que é doença.
Isso começa a preocupar a gente quando isso começa a acontecer de maneira repetitiva, principalmente quando isso começa a ser percebido pelas pessoas do entorno. Eu falo que a gente, como neurologista, se preocupa muito mais quando vem numa consulta o marido e a mulher e o cônjuge fala, eu trouxe aqui porque ele ou ela está esquecido. E a própria pessoa às vezes nem acha que tá. A gente se preocupa muito mais com isso do que se a pessoa senta lá do outro lado e fala, ô filho, eu vim aqui porque eu tô esquecido. Geralmente o paciente que vem se queixando ativamente, ó, eu tô esquecido, geralmente tem TDAH, ou tá deprimido, tem alguma outra coisa que não demência. Mas quando as pessoas do entorno começam a perceber, começam a notar e trazem o paciente na consulta, isso é um grande sinal de alerta para a gente. Além desse esquecimento, para as coisas recentes, um outro sintoma muito comum nesse primeiro momento, no estágio muito inicial, são sintomas de linguagem. Então, a pessoa vai, por exemplo, falar alguma coisa e tem aquela sensação que não consegue lembrar a palavra que vai falar, sabe? Parece que a palavra está na ponta da língua. Ô, Rafael, pega aí para mim o... Poxa, e parece que o nome não sai. Então, essa dificuldade de achar as palavras, essa dificuldade de fluência verbal, em associação com dificuldade de se lembrar das coisas recentes, eu diria que é o que chama a atenção no estágio inicial da doença e o que motiva a procurar o neurologista. Interessante, doutor. E assim, na clínica, também em psicologia, às vezes as pessoas procuram a gente para comunicar que elas estão esquecendo. E aí, quando a gente vai fazer uma investigação, a anamnese ali, na verdade, a gente começa a descobrir, na grande maioria das vezes, é que elas não prestam atenção o suficiente. Exato. O problema não é a memória, o problema é a atenção que elas delegam para aquilo ali, né? E eu lembro que antigamente, aquelas conversas das pessoas mais idosas, eles falavam assim, né? O meu pai tinha essa mania, falava, em fevereiro de 73 eu estava fazendo isso, isso e isso. Em março de 82 eu estava fazendo isso e isso. A geração mais nova já não tem essa correlação com datas, com números. O que está acontecendo nos hábitos da população mais nova que essas memórias começam a não serem tão guardadas assim? Eu acho que essa é uma coisa muito interessante. De fato, muito do que as pessoas se queixam como dificuldade de memória é dificuldade de atenção, né? Uhum. E eu gosto de dizer que se a nossa memória biográfica, a nossa memória episódica, se a gente fosse um computador, essa memória episódica seria o HD, onde a gente guarda, e essa memória dependente da atenção seria a memória RAM. Por exemplo, se eu vou pegar e vou ligar lá para a clínica, como é o número, Rafael, da clínica lá? E eu tenho que olhar aqui. Decora. Não. Eu vou ligar lá para a Evoli, que é 34219528. Eu olhei aqui na agenda e vou ligar. Então, guardar essa informação temporariamente enquanto eu olho na agenda e vou digitar no celular, a gente está usando essa memória de trabalho, que é uma função da atenção, né? E tem bastante evidência de que o uso excessivo de tela, o mundo que a gente vive hoje, ele é muito deletério para a nossa atenção. A capacidade de atenção das pessoas tá pior, né? Em função dessa multitarefa o tempo todo, dessa necessidade e tal, notificação de celular, mil coisas ao mesmo tempo. Então, realmente, o mundo que a gente vive, ele é muito maléfico para nossa capacidade de atenção sustentada. Uhum. A gente confunde isso com TDAH. Sim. Quando, na verdade, E confunde às vezes com problemas de memória, né? Também. Então, doutor Felipe, em relação aos critérios, né, os métodos que são utilizados hoje para se diagnosticar o Alzheimer em si. Joia. Então, tudo começa nessa história que a gente falou dos sintomas, né? Então, uma vez que a gente percebe que a pessoa tem, de fato, um esquecimento que está além do esperado como normal. Então, habitualmente a gente faz isso através de testes, que a gente pode fazer uma parte disso no consultório, chama as baterias de rastreio cognitivo, que geralmente a gente faz na beira do leito ou durante a consulta, ou o psicólogo, o neuropsicólogo pode fazer isso de maneira mais aprofundada em uma coisa que chama de avaliação neuropsicológica. Mas em resumo, o paciente queixou de que tem um esquecimento, ou de que tem uma coisa que não está normal, e esse esquecimento ele de fato existe. A gente consegue quantificar, a gente consegue mensurar, falar, pô, isso não é só uma impressão da pessoa. Quando isso acontece, que tem algum grau de comprometimento de memória, mas que a pessoa está independente, né? Assim, só está esquecida, você mediu lá, tem um esquecimento de fato.
mas esse esquecimento ele não é suficiente, por exemplo, para impedir que a pessoa esteja exercendo o trabalho dela no dia a dia, de estar dirigindo, estar tomando conta da vida dela. A gente chama isso de comprometimento cognitivo leve, né? Transtorno cognitivo leve. Quando a pessoa tem esse quadro de transtorno cognitivo leve, para a gente saber se o que está por trás daquilo é doença de Alzheimer ou não, é necessário a gente lançar mão de exames complementares. E aí tem uma bateria de coisas que a gente faz. O primeiro passo, de uma maneira geral, é a gente avaliar se não tem alguma coisa reversível por trás daquilo. Então, por exemplo, será que o paciente está assim esquecido não é porque ele está deprimido? Será que o paciente está assim porque tem hipotireoidismo, né? Doença da tireoide, pode dar esquecimento, está com carência de alguma vitamina, principalmente vitamina B12. Então, tem algumas coisas que são coisas reversíveis em causa do esquecimento. O segundo passo é, vamos ver se não tem nada estruturalmente errado no cérebro. Será que esse paciente não tem um tumor na cabeça que está crescendo? Será que não teve um AVC? E aí o exame que a gente faz para isso é ressonância magnética. E no paciente com doença de Alzheimer no estágio inicial, todas as coisas são normais. Tanto a ressonância. A ressonância pode ou não mostrar alguma alteração, mas habitualmente é normal. E aí, geralmente, a gente passa para um outro passo, que é a gente conseguir demonstrar alterações biológicas, que a gente chama de biomarcadores, que servem para poder mostrar que dentro do cérebro daquela pessoa já começou a ter alterações patológicas da doença de Alzheimer. É como se a gente pudesse, de uma forma, através de alguns exames, fazer uma biópsia, sem ter que tirar um pedacinho do cérebro. E isso pode ser feito com um exame que chama PET, que é um exame de medicina nuclear, ou pode ser feito através de uma punção lombar, que colhe líquido que circula em volta do cérebro com a punção lombar e pesquisa algumas proteínas. E aí, se a pessoa tem alterações desse tipo, a gente fala, poxa, esse comprometimento cognitivo leve já é uma manifestação inicial de doença de Alzheimer. Às vezes, quando o paciente chega, ele não tem mais comprometimento leve, né? Ele tem um esquecimento que, poxa, já agora começou a atrapalhar a vida. A pessoa não está dando conta mais, por exemplo, trabalhava, já não está conseguindo mais pagar as próprias contas, gerenciar as próprias finanças, está precisando de ajuda dos outros, por exemplo, para se localizar na rua, começou a se perder. Então, quando o esquecimento começa a causar prejuízo na funcionalidade, na independência, essa pessoa não tem mais comprometimento cognitivo leve, essa pessoa tem demência, né? E aí a gente pode, nesse caso daí, eventualmente fazer o diagnóstico de doença de Alzheimer sem precisar desses marcadores mais avançados, mas sempre com ressonância e exames para afastar causas reversíveis. Perfeito. A gente estava até discutindo aqui antes nos bastidores, né, com relação a esses dados que nós temos para tentar entender melhor a população brasileira, a população regional com relação ao Alzheimer e à demência. A gente até falou, né? A gente tem muitos dados de fora do país. Mas aqui dentro, a gente sabe que tem o fator educação, a gente sabe que tem os fatores sociais, a alimentação, né? E outras questões que também implicam. O que que a gente pode olhar hoje no nosso contexto, no que diz respeito ao ambiente, que seja um fator de extrema relevância para um quadro de Alzheimer ou demência, e também fatores biológicos e hereditários? Quais são os percentuais disso aí, as influências? Então, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que o risco de doença de Alzheimer aumenta muito com o envelhecimento. Antigamente, a gente nem falava que tinha demência nem tinha doença de Alzheimer, né? Falava que, não, tá caducando, tá gagá, tá esclerosada, tinha nomes assim comuns. E eu diria que ainda é verdade de que muitas pessoas ainda acham que isso seria um fenômeno normal do envelhecimento, coisa que a gente sabe que não é verdade, né? Não é normal ficar esquecido com a idade, então não tem idade normal para ter demência, o normal é não ter demência. Demência é anormal em qualquer faixa etária da vida. É claro que com o envelhecimento vai ficando mais comum, eu estava conversando com o Rafael um pouco antes da gente começar a gravar aqui, que talvez depois dos 85 anos, 1 em cada 3, 1 a 4 pessoas vai ter doença de Alzheimer se viver o suficiente para isso. Então, então, o principal fator é a idade. E a segunda coisa que tem muita importância são fatores genéticos, né? Então, essas duas coisas, a idade e a genética, a gente não consegue mexer, né? Assim, são fatores que a gente chama de não modificáveis. A gente não consegue ainda intervir para poder prevenir demência nesse sentido. Existem outros fatores
que contribuem para o risco de ter doença de Alzheimer que a gente consegue, de alguma forma, modificar. E talvez aí alguma coisa entre 30% a 40% do risco de ter demência ele é modificável. Então, o que a gente sabe que aumenta o risco de demência? Então, em uma idade mais precoce, a intervenção mais importante diz respeito à escolaridade e anos de estudo, né? A gente sabe que quanto mais ano de estudo, mais protegido a pessoa está contra o risco de ter doença de Alzheimer no futuro. Seria mais ou menos o que a gente chama de reserva cognitiva, uma criação de Exatamente, sinapses, né? exatamente. É como se eu falo assim, você tem mais gordura para queimar, né? Sim. Porque aprender não deixa de ser formar sinapse, né? Conectar Uhum. neurônio entre si. Aí um pouco mais para frente tem hábitos relacionados, por exemplo, à prática de atividade física, fumar, beber, e os fatores vasculares. Tratar hipertensão, tratar diabetes, cessar o tabagismo, evitar o uso excessivo de bebida alcoólica, são fatores importantes aí no adulto vida média. Um pouquinho mais para frente, um fator muito importante, mesmo no idoso, é o isolamento social. Então, o isolamento social está associado com risco de demência. Uma outra coisa importante para ter em mente é que a perda de audição também é um fator de risco independente para ter doença de Alzheimer. Então, se a pessoa tiver perda de audição, tem estudo que mostra isso. Você pega um grupo de pacientes com demência, um grupo você bota uma prótese auditiva, no outro grupo você não trata a perda de audição, o grupo que não trata evolui mais rápido a demência. Exato, é como se parece que o cérebro foi feito para ter estímulo, né? Se a gente priva ele de estímulos externos, parece que vai tendo atrofia. E uma outra coisa também são as doenças mentais, né? Então, assim, depressão, ter tido depressão é um fator de risco para ter demência. Os pacientes com doença psiquiátrica, com transtorno bipolar, que vão tendo crise e tal, vão aumentando o risco de desenvolver demência na vida adulta. Então, tratar as comorbidades psiquiátricas é muito importante. Acho que os principais fatores são esses daí, se eu não estiver esquecendo de nenhum. Perfeito. Antes de você fazer sua pergunta, Aline, só explicando para o pessoal aqui, doutor, e se eu estiver errado, você me corrige, tá? O que a gente fala aqui, gente, de reserva cognitiva é, pense assim, o seu neurônio comunica com outro neurônio. Eles trocam informações. De repente, se ele comunicar em rede, ou seja, com outros neurônios juntos, a gente pode perder aquele coleguinha ali que a gente teve em primeiro contato, mas tem o outro, e tem o outro, e tem o outro. E como que a gente faz essa comunicação em rede, o que a gente chama de circuitarias ou neurônios conectados que disparam juntos e se fortalecem juntos? É através da informação, é o conteúdo que a gente vai absorvendo. É como o doutor colocou muito bem, né? O nosso cérebro ele é feito para aprender. A gente tem órgãos especializados dos sentidos para captar toda essa informação. Nosso cérebro gasta uma energia imensa fazendo essas conjecturas, as percepções, e de cada indivíduo essa percepção é completamente diferente. Depende de como ele absorve esses sinais. Então, se a gente dá uma estacionada no nosso cérebro, a gente não absorve conteúdo, não absorve informações, informações úteis, que não é qualquer conteúdo, é aquilo que realmente tem o desafio cognitivo para ter potencial de aprendizagem. Aí a gente exatamente, né? Memes de Instagram não conta, não. O que vai contar é realmente o que você dá ali de informação, de conteúdo, de conhecimento, né? Eu tenho até uma teoria, e eu não sei se a minha teoria está certa ou não, mas eu penso assim: os antigos memorizavam essas coisas porque tudo antes dependia, por exemplo, do jornal. Era o jornal escrito, né, impresso ali, ele tinha que ler. Se você memoriza a data do jornal que você recebeu com uma notícia, a lembrança ela vai ficar consolidada. Você precisa lembrar de um fato que aconteceu. A preciosidade da notícia, aquela coisa das famílias se reunirem, né, para assistir o jornal, para observar o que acontecia, e a vida mais social, isso também tem uma contribuição maior para que algumas pessoas mais antigas tenham essa memória mais preservada do que a nossa geração hoje, que geralmente tem mais déficits de atenção, que eu entendo que isso, parte são transtornos e parte é parte cultural mesmo, parte social, porque pode ser treinada, assim como essa parte dessa reserva cognitiva pode ser treinada, nunca é tarde, né? A gente tem os joguinhos aí, aquelas palavras cruzadas, aquelas coisas e várias outras coisas que a gente pode É, treinar.
a gente estava falando sobre lembrar o telefone, né? Aham. Pensa na nossa. A Nossa, gente já pode falar que é de uma geração anterior a essa atual, né? Então já tô ficando passar velho. uma Eu falo, agenda para ó, outra. na minha geração, pô, quantos números de telefone decorado a gente sabia, né? Sabia, sei lá, pelo menos os Vários. melhores amigos, os familiares. Hoje a gente não sabe nem de casa porque a gente transferiu nossa memória para cá, né? Transferiu a memória para o aparelho Perfeito. eletrônico. Então, eu acho que uma outra analogia válida é com a analogia do exercício físico, né? É Uhum, como se, de alguma forma, a memória fosse um músculo que uhum. você, para poder crescer, você tem que fazer exercício. Então, eu acho que uma analogia válida é essa daí. Quanto mais você vai utilizar, quanto mais você vai exercitar esse músculo da memória, melhor você vai ter, né? Melhor Uhum. memória você vai ter, né? Lembrando que isso não cura, né? Isso é só algo que a gente pode ter como uma reserva mesmo. É uma gordurinha a mais para queimar, né? E, assim, é muito provável que o exercício é, tenha um efeito não só de fazer reserva, mas que ele tenha também um efeito neuroprotetor. O que quer dizer com isso Perfeito. daí? É que uma vez que a doença se instala, é provável, e isso está bem demonstrado em algumas doenças, que a prática de atividade física, ele vai agir no processo mesmo, lá na causa da neurodegeneração e fazer com que os neurônios sejam mais resistentes, sobrevivam mais à doença degenerativa. Isso é muito verdade para a doença de Parkinson. Uhum. É inclusive o único tratamento comprovadamente que tem efeito neuroprotetor na doença de Parkinson é a atividade física. Nenhum outro tratamento evita que a doença progrida, só Sim. trata sintoma. E a gente acha que isso é verdade para todas as doenças degenerativas, né? O exercício é um grande aliado aí como neuroprotetor. Perfeito. E tem algum tipo de exercício que é mais indicado ou vale exercício aeróbico, corrida, caminhada, musculação? E, assim, provavelmente o ideal é uma combinação de exercício aeróbico e exercício resistivo. Tem alguns estudos interessantes mostrando que o exercício de força, o músculo produz uma proteína que chama irisina, e parece que essa proteína ela age aumentando a resistência dos neurônios ao processo degenerativo. Então, tem estudo mostrando, por exemplo, que exercício de força de membro inferior, exercício de musculação de perna, protege mais contra perda de memória. Mas, assim, o que eu acho de exercício, eu falo aos pacientes, assim, duas coisas. Assim, a primeira coisa é que é importante achar uma coisa que goste, porque hoje a gente já faz tanta coisa na vida por obrigação, e se o exercício for só puramente uma obrigação e não for nenhuma fonte de prazer, é difícil ter consistência, né? E o ideal Sim. seria associar ter exercício aeróbico. Parece que o exercício aeróbico ele aumenta a longevidade do indivíduo. E exercício resistivo, exercício de força, musculação, parece que assim, a gente faz aeróbico para viver mais e faz exercício de força para viver melhor. Então, exercício de força tem um fator muito importante em prevenir queda, reduzir o risco de fragilidade do idoso, evitar a dependência motora, evitar cadeira de roda, essas coisas daí também. Doutor, e a gente falou bastante aqui em relação aos esquecimentos, né, e tudo, mas além dessa questão do padrão de memória que acaba sendo alterado, existem também muitos fatores comportamentais, né? O que aparece mais na clínica, assim, que o senhor observa? Isso é uma excelente pergunta. Geralmente, na doença de Alzheimer, a sequência costuma ser essa. Primeiro memória, depois dificuldade de linguagem, essas coisas começam juntas. Geralmente, a próxima coisa que acontece é dificuldade de função executiva, que envolve planejamento, atenção sustentada, capacidade de resolver tarefas, flexibilidade cognitiva, abstração, essas coisas aí que é mais o lobo frontal. Mais para frente um pouquinho costuma ter, e aí nessa fase daí pode ter também alteração de personalidade, e depois pode aparecer dificuldade de praxia, capacidade de se vestir, por exemplo, dificuldade visoespacial. Algumas outras, dando essa volta toda para falar que é verdade, a doença de Alzheimer tem muita alteração de comportamento, mas quando tem uma demência e a alteração de comportamento é a primeira coisa que acontece, ou quando esse é um sintoma muito, muito precoce ou muito saliente, isso faz a gente pensar que talvez ele esteja lidando com outra demência, que não doença de Alzheimer. Principalmente um outro tipo de demência que chama demência frontotemporal,
que pode abrir o quadro com alteração muito grave de comportamento e personalidade. Então, o paciente pode ficar, por exemplo, muito desinibido, perder o filtro social, alterar, ficar hipersexualizado. É uma pessoa que não falava nada inadequado, começa a falar palavrão, começa a mexer com pessoas na rua. Então, quando isso acontece assim de uma forma muito marcada e muito cedo, é um sinal de alerta talvez para outras demências. Na doença de Alzheimer é comum ter alteração de comportamento no estágio mais tardio da doença. Pode ter episódios de agitação, episódios de agressividade. Isso muito comumente costuma começar a acontecer naquele períodozinho mais o final da tarde, que a gente chama de fenômeno síndrome do pôr do sol, síndrome do alvorecer. Então é comum que aconteça isso daí no estágio um pouquinho mais para frente. Geralmente é isso, agitação, agressividade. Às vezes a pessoa, por exemplo, não reconhece onde está e acha que foi levada para um lugar, ou que foi sequestrada, ou acha que é fugir de onde está, que está sendo presa, alguma coisa assim. Então acontece sim. E é importante também a gente lembrar que tem outros fatores também de outros adoecimentos que podem contribuir para quadros de Alzheimer e outras demências, né? Eu tô assim, as questões cardiovasculares, as questões, por exemplo, diabetes. Qual é a relação dessas doenças e quais são as mais comuns e os quadros de demência? Então, bom, a relação de hipertensão, diabetes com demência é uma relação de várias vias, né? Então, a gente sabe que ter isso daí aumenta o risco de doença de Alzheimer mesmo, independente de qualquer coisa. Mas, por outro lado, são doenças também que podem causar uma coisa chamada demência vascular. Porque, como se causassem vários pequenos AVCs, ou até AVCs grandes repetidos, e isso daí fosse causando demência. E se a gente olhar em termos de frequência, a doença de Alzheimer é a demência mais frequente de todas. Em pessoas mais velhas, é 80% dos casos da doença de Alzheimer. A segunda causa de demência é demência vascular, né? Se a gente pegar só as doenças degenerativas, é uma que chama demência de Levy, a segunda. Então, essas coisas aí, sim. E muito frequentemente, esse é outro dado que é uma maneira recente que a gente está começando a enxergar isso daí, é que muitas vezes essas coisas se somam, né? Se a gente pega um indivíduo mais velho que teve demência e por acaso a gente consegue olhar o cérebro dessa pessoa no microscópio, fazer uma autópsia, o que a gente vê é que muito frequentemente tem um pouquinho de cada coisa dessa daí. Tem um pouquinho de patologia de doença de Alzheimer, tem um pouquinho de patologia vascular, que a gente chama isso de copatologia. Então é provável que isso seja muito mais frequente, seja até a regra geral no indivíduo mais velho, ter várias patologias causando a demência. Sim. E é importante também a gente perceber o seguinte, né? Que o indivíduo, o idoso, ele já passa por algumas questões muito além das questões da memória, né? Principalmente o isolamento social, como o senhor colocou muito bem, a mudança da percepção, até da própria imagem mesmo, né? Até a gente mesmo, quando passa assim dos 40 a mais, o que que acontece? A gente acha que a gente consegue correr 10 quilômetros e vai ser fácil, né? A gente corre 5 e aí a gente já viu, poxa, tem alguma coisa errada, não é? Eu só envelheci, eu só não aguento mais. Então, a gente começa a ter essa percepção. E nesse momento também há uma abertura também para transtornos psicológicos. E a gente vê muito comum nessa fase da, da, da da parte, né, quando a gente chega nessa idade mais avançada, quando a gente está idoso, principalmente a depressão, ela é mais persistente nesse momento. É um transtorno psicológico mais persistente aí, junto com os quadros de demência. Eu quero ouvir algo assim da sua experiência clínica. Como que a família, os cuidadores podem amenizar determinados prejuízos que esse indivíduo já no quadro de demência pode ter? Qual é o papel da família no cuidado dessa pessoa? E como que isso influencia nesse tratamento da doença? Não, influencia demais, né? Assim, pensar aqui como é que organiza para a gente poder vencer, porque é tão importante, tão fundamental e tem tanta coisa para a gente falar sobre isso. Acho que depende um pouco de que estágio da doença a gente está falando, né? Eu acho que num estágio inicial,
o papel da família é muito no sentido de tentar manter a pessoa mais ativa física e intelectualmente quanto possível, né? Então, é estimular que a pessoa não fique isolada socialmente, que não pare de exercitar o corpo e a mente. No estágio um pouquinho mais avançado, eu acho que a família tem um papel muito importante de manter a segurança. Então, por exemplo, não é incomum dos pacientes saírem de casa e se perder, ou fazer bobagem, por exemplo, decisões financeiras equivocadas, ou até se colocar em risco profissional ou no volante. Então, acho que nesse estágio a família tem esse papel muito importante de manter a segurança. No estágio um pouquinho mais avançado, que a pessoa já vai começando a ficar mais dependente, continua essa coisa da segurança, obviamente, ajudar no manejo das medicações. E eu acho que aí tem um papel muito importante no sentido de tentar gerenciar esses episódios de alteração de comportamento, sabe? Eu vejo que um grande fator de causar agitação, de causar agressividade, é esse papel da família de ficar confrontando. Então chega o paciente e fala, mas aqui não é minha casa. Não, mas aqui é a sua casa. Se você não tá vendo, não adianta, assim, brigar, né? Então acho que a família não entrar no embate, não bater de frente, não confrontar. Fala, não, tá certo, então não é não, mas vamos mudar aqui o assunto. E aí, daqui a pouco, volta naquilo. Ou, por exemplo, precisa tomar banho, para essa é uma hora de muito conflito. E aí, não, você tem que entra naquela coisa da briga, não, tá bom, não quer agora, não, vamos mudar o assunto aqui, vamos fazer outra coisa, inventa uma desculpa. Não, vamos tomar banho que a gente vai sair, vai no médico. Aí tem várias, cada família acaba descobrindo um caminho, não tem uma receita de bolo para isso, mas eu acho que não confrontar é uma dica, uma recomendação muito importante no estágio mais avançado um pouco. Doutor, em relação ao diagnóstico mais precoce, né, ali nas fases iniciais, inclusive, acho que existem alguns estudos que mostram biomarcadores que, antes até de aparecerem sintomas, já dá para saber se o indivíduo vai ter, né, se vai desenvolver o Alzheimer ou não. Rapaz, o povo tá estudando, viu, velho? Vai ter um podcast pra... O povo tá fazendo pergunta igual do Congresso, assim, mas muito bom o ponto, muito interessante. Concordo, perdão. Tá afiada. E aí a gente, quando pensa em colocar na balança, né, as vantagens e as desvantagens de se descobrir precocemente, né, em que sentido que esse diagnóstico precoce auxiliaria esse indivíduo? Então, esse é importantíssimo isso daí. De fato, existem alterações que podem começar muito antes dos primeiros sintomas clínicos. Cerca né? de 20 anos. Isso, tem biomarcador que provavelmente começa a se manifestar até 20 anos antes. E se a gente for pensar nos marcadores genéticos, a pessoa já nasceu com isso, né? Assim, apesar de ser raro as formas puramente genéticas, é possível fazer diagnóstico genético pré-sintomático em alguns casos. A grande questão que se impõe é assim, a gente não tem ainda nenhum tratamento que seja recomendado, pelo menos farmacológico, para ser feito em indivíduos sem sintoma. Então, não há nenhuma recomendação atual de testar nenhum biomarcador, nenhum teste em indivíduo sem sintoma assintomático. Tá? Então, isso daí é muito importante ficar claro, porque são testes que estão se tornando mais disponíveis. Então, por exemplo, a gente falou dos biomarcadores no líquor, né, que tem que fazer uma punção lombar. A gente falou do PET scan, que é um exame da cara, mas já tem biomarcador no sangue. Então, que está se aproximando muito do resultado do líquor. Então, daqui a pouco, fazer um marcador desse vai ser tão simples quanto fazer um hemograma. E aí a gente corre o risco de banalizar a realização do exame. E mais grave do que isso é de dar para a pessoa uma doença que a gente não sabe nem se a pessoa vai ter. Porque o lado bom de descobrir 20 anos antes é que a gente pode tratar cedo. O lado mau é o seguinte, a pessoa pode ser que viva mais 20 ou 30 anos sem ter doença. Então pode ser que o indivíduo morra de outra coisa e vai passar esse resto da vida convivendo com aquela espada de Damocles na cabeça, né? Então, não tem recomendação no momento de teste em pré-sintomático. Acho que esse é um ponto que deve ser enfatizado. O outro lado da história é que a gente está começando a viver um momento na história da demência que a gente está começando a ter medicamento disponível para tentar evitar a progressão do quadro. Até abril de 2025, até poucos meses atrás, a gente não tinha nenhum medicamento
nenhum medicamento disponível que pudesse ser ofertado e falar para o paciente assim, ó, vou lhe dar esse remédio aqui e a finalidade desse remédio é evitar que você tenha progressão da doença. Então, a gente não tinha nada desse tipo. Todos os remédios disponíveis até no começo desse ano, meados desse ano, eram medicamentos que serviam para tratar os sintomas. A gente já tem atualmente no mundo 2 drogas aprovadas, tem uma delas já aprovada no Brasil, que chama Donanemab, que é uma medicação que ela age, porque na doença de Alzheimer acumula uma proteína dentro do cérebro. E essa proteína chama proteína beta-amiloide, é um detalhe. Então esse remédio ele é um anticorpo que ele vai ligar nessa proteína e ele vai fazer com que o sistema imune reconheça aquilo e limpe essa proteína do cérebro. E esse é uma droga que foi aprovada para tratamento de pessoas com comprometimento cognitivo leve por doença de Alzheimer ou demência no estágio muito precoce. E esse remédio, nesse grupo de pessoas, mostrou que ele lentifica, ele não impede que a doença avance, mas ele mostrou que ele lentifica a velocidade da progressão da doença em torno de mais ou menos 30%. É como se o negócio está andando a 100 por hora, você botar seu pé no freio e está indo a 70. Não vai deixar de progredir, não vai deixar de evoluir, não vai impedir que a pessoa vá ter demência no futuro, mas é uma medicação que retarda a progressão da doença. E é agora que a gente tem um medicamento que está em vias de ser começado a... Ainda é um medicamento que não tem pelo SUS, ainda é um medicamento que não está no rol da ANS, então os planos de saúde não têm cobertura obrigatória ainda. Mas daqui a pouco isso vai estar mais amplamente disponível, a gente vai ter um remédio para oferecer nesse estágio mais precoce, para fazer com que esse indivíduo demore mais tempo para poder apresentar o déficit de memória e a Isso é demência. interessante, né? Porque assim, eu estava aqui pensando, é, você falou assim de tratar os sintomas, né? Será que realmente essa questão do Alzheimer ainda ele é tão presente na sociedade de modo geral? Porque os tratamentos já até certo tempo, né? Hoje parece que já está mudando mais. É porque se tratava já com ele instalado, já com a pessoa no início, e agora a gente consegue enxergar um pouquinho mais antes de que realmente ali que as coisas estão acontecendo, principalmente com o acúmulo aí da beta-amiloide, a gente consegue perceber isso com mais clareza antes agora e não apenas quando já está instalado, seria mais ou menos isso? Não, não só isso, assim, tem um pouco a ver do mecanismo de ação mesmo das drogas. Uhum. A gente tem. O que a gente tem hoje, né? Então a gente tem basicamente 2 famílias de medicamentos que a gente usa para tratar a doença de Alzheimer. A gente tem um grupo de medicamento que chama inibidores da acetilcolinesterase, e aí nesse grupo a gente tem 3 drogas. E o que esse remédio faz? Esse remédio ele inibe um enzima e aumenta a quantidade de um neurotransmissor que chama acetilcolina, que é importante na transmissão dos impulsos da memória no cérebro. Então, um remédio que ele não age na fisiopatologia, ele age só aumentando a disponibilidade química de uma substância. O outro remédio, que chama memantina, ele age bloqueando também um neurotransmissor que chama NMDA. Então, são medicações que só têm mesmo um efeito sintomático. Essa família nova de medicações que a gente está vivendo agora esse momento de transição, a gente está começando a ter medicamentos, são medicamentos que vão agir no processo patológico, né? Então, vai lá e vai tirar essa proteína que a gente acredita que tem um papel importante na geração dessa neurodegeneração. Parece que isso daí é o que é o gatilho que faz que o neurônio, no final lá das contas, acabe morrendo. Estava me recordando aqui de um ponto importante, né? Você falou agora há pouco sobre a questão da família, como está envolvida ali naquele cuidado, né, do paciente. Essa família acaba sendo muito sobrecarregada, bastante sobrecarregada. Existe algum tipo de intervenção que as evidências demonstram que seja mais eficaz, né, para dar suporte a essas famílias, né, aos cuidadores de quem sofre com as demências ou com Alzheimer? Esse ponto é um ponto importantíssimo, porque a gente sabe que, não só para demência, mas qualquer doença crônica, ela tem é uma doença sistêmica, né? Um adoecimento da família toda pode adoecer, isso, qualquer doença grave, isso acontece.
Na demência particularmente, né? Eu comparo assim, imagina quem tem filho, né? Então, acho que esse é um bom exemplo. Tem um bebê que você está ali cuidando. Poxa, é custoso, né? Mas você vê que a cada dia vai desenvolvendo independência. É como se cada dia que passasse, aquele cuidado fosse se tornando mais leve, né? Tudo bem que depois vira adolescente, vira uma confusão danada de novo, mas depois cresce. E eu passo de quem está cuidando de uma pessoa com demência, esse fardo ele aumenta com o passar do tempo, né? As necessidades de cuidado e tal. Então, acho que uma coisa muito importante que para os cuidadores é não se envergonhar de pedir ajuda. E essa ajuda, às vezes, é ajuda profissional mesmo. Ter um cuidador profissional, ter um profissional de terapia ocupacional que vai na sua casa, lhe ajude com os afazeres do dia a dia, ter um nutricionista que vai lhe ajudar com a alimentação. Porque às vezes eu acho que as pessoas entendem que se eu chamar uma pessoa é como se eu não tivesse amando o suficiente meu pai, minha mãe, que fez tanto por mim. E a pior coisa que acontece para um paciente desse, que muitas vezes são pessoas que às vezes já perderam o esposo ou a esposa, é que a pessoa que cuida adoeça e não possa cuidar, né? Então a gente tem que pensar que é, não é egoísmo que o cuidador se cuide também. E assim, eu acho que é um dever até moral, né? Acho que por você colocar no lugar de pai e de mãe, tudo que a gente quer para nossa vida é que nossos filhos andem bem quando a gente não estiver mais aqui, né? Então acho que quando chegar, se alguma vez chegar a nossa vez e a gente tiver com demência, a gente quer também que a vida dos nossos filhos não pare, né? Quando a gente. Não querer dar trabalho, né? Exato, exato. Então, esse coisa de pedir ajuda é muito importante, né? Que como que eu com o Rafael, a gente tem alguns pacientes em comum, eu já estive lá no consultório com ele. E uma coisa que ele falou assim, construir a rede de suporte, né? Assim, é, precisa, né? E às vezes, assim, na clínica de psicologia, em um caso desse, a gente começa tratando o paciente e daqui a pouco a gente está dando mais apoio psicológico aos cuidadores do que o próprio paciente. Né? Esses pacientes que eles serão cuidados e a gente entende muito essa psicologia dessa forma. Acho que tem uma rede de apoio que ela também deve ser treinada. Quem fica com um paciente com Alzheimer, com demência, a maior parte do tempo é a família, né? Ou um cuidador. E como que a gente vai manejar isso? Às vezes a pessoa chega na clínica ou no seu consultório ainda no início, e depois isso vai avançando. Na psicologia, a gente trabalha basicamente dessa forma. Quando o paciente ainda ele consegue responder ao processo terapêutico, ok. Depois a gente começa a ter um trabalho muito mais intensivo com os cuidadores. Porque aí tem todo esse manejo de contingência, de entender as coisas, né, doutor? Porque tem alguns espectros aí também na demência, né? Por exemplo, eu já vi, e agora é uma pergunta mesmo de curioso, né? Eu já vi casos de pessoas falarem assim: meu pai, ele tá com Alzheimer, mas ontem de manhã ele estava cantando a música que esses dias ele tentou e não conseguiu, e cantou a música inteira. Por que que isso acontece? É o Hum. espectro? Como que essa memória vem e volta ou não vem? Como que isso se dá? Então, é muito curioso, assim, com relação às demências. Primeiro que existe uma flutuação do desempenho cognitivo. Tem dias melhores e dias piores. Em algumas demências isso é mais marcado do que em outras. A demência que isso é muito classicamente acontece chama demência por corpos de Levy. Então vai ter dia que o paciente parece que está normal e não tem nada, e tem dia que está péssimo. Eu falo que toda demência é como se fosse um mar ondulado de altos e baixos. Na doença de Levy é como se fosse um maremoto, assim. Isso é mais marcado, mas acontece com todas. A gente vê, por exemplo, em uma noite que a pessoa dormiu melhor na noite passada, o desempenho cognitivo é muito melhor. Qualquer intercorrência clínica, por outro lado, piora. Então, a pessoa tem uma infecção urinária, tem uma gripe, piora pra caramba aquilo dali, até efeito de alguns medicamentos. Então, isso é comum nas demências, essa flutuação. E quando mais avançado, mais essa flutuação é mais marcada. Sim. Gente, antes de Aline fazer a pergunta dela, só uma observação. O quanto que é importante a gente preservar o convívio social desses pacientes, né? O isolamento social, a falta de comunicação com os pares,
está muito relacionada ao agravo de determinadas coisas, determinados sinais e sintomas relacionados ao adoecimento. Ou seja, às vezes a gente isola a pessoa. A pessoa está doente, a gente coloca ali no quarto, na cama e pronto. E ali só o cuidador que vai lá e tudo mais. Mas essa pessoa ela tem ainda uma vida de ser vivo e o isolamento acaba é, também atrapalhando outros aspectos, né? Principalmente aspectos aí relacionados às questões psicológicas mesmo, né? E passou rápido, né? Eu vou fazer aqui minha última pergunta. Tá. É, doutor, falando assim com relação a essa informação, que eu acho que é a pior hora para a gente profissional, né? Quando a gente faz uma avaliação neuropsicológica, a gente sempre vai torcendo para a pessoa não ter nada. Se bem que hoje tem aquela coisa, não, eu preciso de um TDAH, eu preciso de um diagnóstico, um Sim, TDAH para chamar de meu, né? Uma coisa assim do tipo. Mas a gente sempre vai torcendo para que não tenha nada. Eu entendo que essa parte do diagnóstico é muito difícil. Aqui a gente vai procurar o que melhor explica aquela condição clínica daquele paciente ali, mas a gente quer dar uma notícia boa, falar, não, você está esquecido mesmo, porque você está estressado e está tudo bem. Tem hábitos de vida mais saudáveis que você vai conseguir voltar aí ao normal. Mas e quando realmente tem que dar um diagnóstico, tem que comunicar, como profissional, qual é a sua estratégia para comunicar esse adoecimento, principalmente algo degenerativo, e como que é o seu manejo para isso? Nossa, e Pode, claro. também lidar com as expectativas da família em relação ao tratamento, né? Sobre perspectivas de cura, se é, tem cura. eu acho que são duas faces muito importantes dessa questão, né? A primeira coisa que eu penso é que a gente, por mais difícil que seja qualquer diagnóstico, e a pessoa que nos procura querendo saber nossa opinião. Então eu acho que a gente não tem direito de esconder nada de ninguém. A gente eu acho que o que eu vejo muito acontecer é por receio de fazer diagnóstico, eu vejo muita gente minimizar. Não, é só um esquecimentozinho, vamos ver. Eu não acho que é uma coisa honesta de ser feita. Então eu acho que a pessoa o primeiro passo bom, a hipótese diagnóstica é essa. É claro que a gente não enfia o diagnóstico goela abaixo ninguém que não quer saber. A pessoa tem o Uhum. tempo dela de maturação, e aí eu acho que é a coisa que a gente vai ficando mais velho, a gente vai aprendendo como entregar isso de maneira gentil e com jeito, mas sem meias palavras, sem eufemismo. Afinal de contas, é uma doença grave, é uma doença que não tem cura, é uma doença progressiva, uma doença que tem ramificações em todas as esferas da vida, e é um direito do ser humano, enquanto ser humano, decidir o que ele quer fazer com a vida dele, sabendo das consequências. Claro que ninguém tem uma bola de cristal, a gente nunca vai poder falar para a pessoa, isso vai ser daqui um ano, ou daqui 10, ou daqui 5, ou daqui 20, que essa doença vai lhe atrapalhar a sua vida. Pode ser que fique assim como você está em muitos e muitos anos e fique bem, mas fato é, com o que a gente tem hoje, é uma doença progressiva, que tende a avançar com o passar do tempo. Tem uma série de estratégias que a gente pode minimizar e, graças a Deus, estão surgindo coisas novas. É, E eu acho que a maneira que a gente tem, e que continua sendo, eu acho que isso é honesto da gente fazer, acho que isso não é querer botar panos quentes. É dizer que, por outro lado, apesar de não ter cura, as coisas estão avançando, né? Então, até 6 meses atrás não tinha nenhum remédio que fosse capaz de lentificar a progressão da doença. Hoje tem. Pode ser que daqui 3, 4, 5 anos a gente tenha um remédio até que cura esse negócio, né? Mas eu acho que a gente tem que dar para a pessoa qual é a perspectiva daquele momento. A expectativa é muito importante. E outra coisa que eu acho é que assim, você nunca consegue ter essa conversa plena de uma vez só. Porque às vezes no primeiro momento você fala, tem a hipótese que é doença de Alzheimer, pronto, acabou ali, ninguém ouve mais nada. Vamos voltar a conversar sobre isso, aí vão surgir dúvidas em uma consulta de acompanhamento. E aí, às vezes, também a pessoa, por mais que ouviu, às vezes não quer ouvir, tem uma certa negação daquele negócio, vai lhe perguntar de novo. E aí, acho que é um tempo que a gente tinha que dar um tempo para as pessoas mastigarem aquilo dali, digerirem.
Às vezes a pessoa não tá nem pronta para aquilo naquela hora, então você tem que revisitar isso daí algumas vezes. Não precisa também falar tudo de uma vez só, né? Você pode falar, ó, tudo indica aqui que a gente está lidando com um quadro inicial de doença de Alzheimer, a gente vai fazer os exames para ter certeza, aí a pessoa já prepara mais ou menos a pessoa o que, que pode vir, não dá tudo de uma vez. Aí quando chega o exame, olha, realmente tem coisas aqui que indicam que, pela nossa conversa, procede, a hipótese diagnóstica é essa daqui mesmo, a gente vai rever isso periodicamente para ver como é que as coisas estão indo. Então, acho que não tem muito. É um diagnóstico difícil, não é fácil de falar, mas é que precisa ser dito, sabe? Sem querer. é, Seria bom se a gente pudesse privar as pessoas de viver com a doença, mas já que a gente não pode, eu acho que a gente não pode privar as pessoas da honestidade, né? O Eu acho que diagnóstico também ele também é muito assim, às vezes a gente coloca o diagnóstico como um crivo, né? Não, a partir de agora você tem isso. E não é bem assim. Também ele abre precedentes para um tratamento mais orientado sobre o que deve ser feito, né? Então agora a gente já sabe o que que a gente está tratando e a gente vai por esse caminho aqui. A ideia também do diagnóstico é esse, né? Tá orientando, que eu acho muito complicado quando a gente passa por determinadas coisas na vida e determinados sofrimentos, a gente não sabe o que que é aquilo. E a orientação ajuda muito. e eu acho que esse ponto é importante, assim, também. De fato, a gente não tem bola de cristal. Então, assim, Sim, qualquer pessoa que falar, isso daqui em 5 anos, em 10 anos vai estar assim, a gente tá. É um chute, né? Então, assim, sim. pode ser que fique assim. E tem alguns pacientes que eu vejo no consultório, faz diagnóstico de Alzheimer, a pessoa passa 5 anos, 10 anos, se acompanha ano a ano, e aquela coisa tá ali. Estável, progride muito pouco. Algumas pessoas evoluem de maneira mais rápida. Mas não é um diagnóstico fácil. E por isso que precisa ter tanta seriedade, tanto cuidado. Assim, eu acho que talvez a queixa mais desafiadora, talvez você ache isso também no consultório da psicologia, mas seguramente no consultório do neurologista a queixa mais desafiadora para a gente esmiuçar é a queixa de eu tô esquecido. Porque para muita queixa, você faz um exame, o exame tá normal, acabou, sabe? E como a gente conversou aqui, a ressonância vai estar normal, muitas vezes está naquela fase daquele limbo ali, poxa, isso aqui é um comprometimento cognitivo leve, será que é uma demência inicial? Será que é tudo porque a pessoa está deprimida? Será que não é? Será que a pessoa tem a apneia do sono e está dormindo mal, é por isso que está desatento? Enfim, é um diagnóstico que às vezes demora para ser construído, requer, às vezes, informação colateral de pessoas que convivem, de pessoas do trabalho. Então, é, é laborioso, assim, trabalhar essa queixa do esquecimento. Perfeito. Gente, o bom da gente ter esse material disponível é que vocês podem pausar, fazer anotação, é, voltar quantas vezes quiser. E o melhor de tudo, que eu acho que é o objetivo, é compartilhar o conteúdo com quem precisa, né? É para o público geral. Então, olha o tanto de coisa que a gente aprendeu aqui hoje, né? Que coisa interessante. Você tem mais pergunta aí? É, tem uma última pergunta. Eu tinha 635 aqui. É, porque Eu achei que tenho não ia ter assunto, falei, vou perguntar duas coisas que eu vai acabar o assunto, mas tem muita coisa, né? Vamos falar de quantidade, eu tenho mais. Mas eu deixei essa aqui mais para fechar mesmo o episódio. Então, podemos? Pode ir lá. Se você pudesse dar uma orientação para alguém que, ou melhor, para a família, né? Tanto o paciente quanto a família, que acabou de receber o diagnóstico, qual a mensagem principal, qual a orientação principal que você daria para essa família? E, bom, acho que uma mensagem importante é que, apesar da gravidade, é necessário manter a esperança, né? Acho que é importante a gente. Acho que esperança é importante para a vida, né? A gente, é, então, apesar da gravidade, é uma doença que a gente está vendo um avanço muito grande. Acho que talvez o campo mais efervescente na neurologia hoje seja o avanço nessas drogas modificadoras dessas doenças degenerativas.
para muitas doenças, quando eu me formei, que não tem tanto tempo atrás, o diagnóstico era uma sentença de morte. Muitas dessas doenças hoje são doenças completamente tratáveis, que era completamente inimaginável. Quando eu me formei, tinha 3 remédios que a gente usava para tratar esclerose múltipla, hoje tem mais do que 20. E você ia no ambulatório de esclerose múltipla, havia um bocado de gente na cadeira de roda. Hoje você vê pessoas que estão tomando remédio e vivem uma vida normal. E a gente está, felizmente, acho que nossa geração vai viver para ver isso, essa revolução no tratamento das doenças degenerativas, e o fato de a gente ter agora uma primeira droga aprovada para isso reacende essa esperança, né? E eu acho que a outra coisa é que, apesar de ter os remédios ainda serem tão pouco, tem um monte de coisa que pode ser feita do ponto de vista de estilo de vida, de que vai fazer com que a pessoa viva muito mais tempo e com melhor qualidade, que no final das contas a grande coisa não é quantos anos a gente vive, né? Mas é quão bem a gente tá aqui para aproveitar esse tempo que a gente tá, que é de passagem, né? Tem um amigo meu que diz que a vida é assim, né? Uma doença sexualmente transmissível e incurável, né? Todo mundo uma hora vai deixar de estar aqui, então... Uhum. É bem por aí, doutor. E assim, e com relação ao seu atendimento, com relação à sua agenda, como é que as pessoas fazem para te encontrar? Onde é que acha? Lembra o telefone da clínica? Ah, eu lembro, assim, bom, a gente trabalha no Instituto Glass, mas somos uma equipe, né? Então, tem eu e tem mais uns 7 neurologistas, E outras que, especialidades e também. outras especialidades também. Então, precisar de nós estamos lá, assim, se não por mim, qualquer colega vai atender da mesma maneira. O número lá é 3421-9528, fica na Praça do Gil, pertinho de você. Uhum. É, então, estamos à disposição lá, o que precisar. Joia. Aqui em Vitória da Conquista, DDD 77 e o Instituto Glass referência. Quantos anos, doutor? Esse ano a gente faz 10 anos 10 anos. 10 de anos. clínica. Olha só. Eu já tenho Conquista desde 2000, voltei, né? Eu sou daqui, voltei Uhum, para cá em 2011, mas que a gente abriu a porta lá no Glass tem 2015. uhum. 10 anos agora. Perfeito. Então, o Instituto Glass aqui com a gente hoje, com o Dr. Felipe. Doutor, eu agradeço muito a sua presença aqui. E, assim, foi um aprendizado excelente. Eu acho até que merece um bis depois, porque, né, tem que voltar de novo, porque é muita coisa. E eu fiquei aqui me segurando, olhando para a produtora ali, falando, rapaz, Pensando no elas têm essa. astrócito. Pensando nas próximas, pensando aqui, meu Deus, agora e agora, como é que a gente vai falar de alimentação de neurônio? E tem um tanto de outra coisa, né? De sono, que o sistema Exatamente. linfático. Exatamente. O Tem um sistema tanto de linfático coisa que que ficou limpa o para cérebro trás. enquanto você está dormindo. Vamos marcar a Caramba, parte 2, né? muita coisa. Precisamos dessa parte 2 o quanto antes, mas quero agradecer muito, porque a ideia é essa, que as pessoas tenham acesso, né, a esse tipo de conteúdo e que realmente se sintam contempladas com isso. E esse momento foi de extrema importância para a gente. A gente abre nosso podcast com chave de ouro e vem muita coisa legal por aí ainda. E só lembrando aqui dos nossos apoiadores de hoje, novamente, né? JR Suplementos, que fica ali na Laodiceia Guzmão, também Vitória da Conquista, atende Vitória da Conquista, região e Brasil todo. É só entrar em contato com o Júnior lá, que são 24 anos de mercado aí, ó, 779-8803-0661. E a Clínica Evolic também, com profissionais como a Renata, que está ali, né, com a Aline, que está aqui, e a nossa equipe, que está lá pronta para te prestar o melhor atendimento de qualidade, tanto presencial como online, no 779-9974-1632. Aline, o que você tem para falar para o Dr. Felipe? Só agradecer, né, por tanto conteúdo importante, tanto conteúdo que a gente vê que tem um embasamento científico, né, relevante. Então, muito obrigado Obrigado mais pelo uma vez convite. aqui, Obrigado. por estar com a gente. Né? Antes de fechar, eu trouxe 3 sugestões de filmes, porque lendo Sim. sobre o tema, né, se quiser sugerir alguma coisa também, doutor, fica à vontade. Mas eu me lembrei de um filme, Para Sempre Alice, Uhum. com Julianne Moore, que nossa, ela brilhou ali interpretando, né, uma professora universitária que foi diagnosticada com Alzheimer. Brilhante. Muito Pai, bom, né? né? Muito. Então mostra o impacto do diagnóstico tanto para ela quanto para a família. Então é um filme bastante rico. Tem um outro filme também que se chama Amor. Esse é um filme francês. Ele traz um casal, né, de professores também. Olha que interessante, né?
a gente falando aí da reserva cognitiva e tudo mais, mas é um casal de professores com mais de 80 anos, e ela sofre um acidente vascular cerebral, fica com o lado do corpo paralisado, que ela vai perdendo as funções cognitivas ali ao longo do filme, e é muito emocionante ver o cuidado que o marido tem com ela, né? Então, acho que é uma realidade vivida por muitas pessoas. E um documentário, só para fechar, que me arrancou várias lágrimas, que é o Alive Inside. Ah, incrível. Bom, É de arrepiar isso daí. Ah, isso eu preciso assistir. maravilhoso. Tem ele na Netflix. É um cara que coloca música para os pacientes com doença de Alzheimer. A gente fez um projeto na UESB de musicoterapia e doença de Parkinson. E eu mostrei isso daí na aula. É de arrepiar, assim. Você vê a pessoa acender, assim, quando bota o som, assim, Que impressionante. legal. E tem um outro filme também que é recente, chama Meu Pai ou É o Pai, com Anthony Hopkins, que conta a história de um senhor com doença de Alzheimer. E o filme é mostrado como se fosse sob a ótica do paciente. É filmado, mostra ele confundindo uma situação com outra e ficando com... Muito, muito, assim, genial também. Olha que legal, que coisa interessante. Obrigado por ter apresentado essas dicas, que se dependesse de mim, eu ia falar para vocês assistirem O Último Dragão Branco, né? Retroceder nunca rendesse jamais. Só filme desse tipo, mas vocês trouxeram filmes bons aqui que contribuem com o assunto. Gente, a gente fica por aqui agradecendo a sua audiência e não se esqueça daquele kit do YouTube, né? Vamos ver se eu lembro de se inscrever no canal, curtir, ativar as notificações e compartilhar o vídeo com as pessoas que precisam desse conteúdo e assim você amplia esse conhecimento gratuito e de qualidade com base em evidências científicas aqui na nossa rede. E é isso daí. Tchau, tchau para todo mundo. Até o próximo episódio. Até o próximo episódio.